Oi, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, pedindo a Deus que nos ilumine, nos proteja, que possamos. Agora sim, vamos dar início ao estudo de hoje, pedindo a Deus que nos ilumine, pedindo a Jesus que nos abençoe e que esse estudo possa nos trazer uma compreensão melhor da vida, né? Do nosso crescimento, da nossa evolução. E o assunto de hoje é o retorno à vida corpórea, tá? A união da alma ao corpo. Então, nós vamos começar falando sobre isso. A união da alma ao corpo começa na concepção e se conclui no nascimento. Isso está no Livro dos Espíritos, tá? Então, nós vamos falar disso no decorrer do estudo. É definitiva, outro espírito não pode substituir. Então, assim que que o espírito ele faz esse compromisso de se unir a esse corpo, um compromisso de uma vida, né? Ele não pode desistir. Ele não pode outro espírito trocar com ele, por exemplo. É ele que vai ter que ir até o fim, né? Acontece, às vezes, um aborto, por exemplo, né? Um aborto espontâneo. E aí, nesses casos, não é o espírito que desistiu. Em alguns casos pode até ser, mas geralmente não é. Nesse caso, é um compromisso dos pais passar por essa experiência, tá? As lembranças do passado desaparecem, porém ficarão latentes, ajudando a fazer melhor do que antes. Então, todas as vivências e as lembranças que a gente teve de outras vidas, elas a gente não vai lembrar quando nascer, né? Mas a gente tem aquele sentimento inato, né? De um conhecimento que você adquiriu, de uma sensação de coisas que você já viu, experiências que você já passou, né? O laço fluídico é semimaterial, traço de união entre o corpo e o físico e o espírito, que se encurta à medida que se desenvolve o feto. Então é o seguinte, esse laço fluídico, ele acontece na hora da fecundação, o espírito já é ligado ao corpo, né? Como eu falei, na hora da concepção, ele já vai se ligado ao corpo, mas ele não está totalmente ligado ainda. Então, ele fica ligado através desse laço fluídico, que ele é semimaterial, porque está ligando o perispírito ao corpo. O perispírito é semimaterial e o corpo é material. Então, existe essa conexão, ainda fluídica, mas não é material totalmente, né? E se ela é uma conexão forte, que fica ligada aí, ali, conectando o espírito ao corpo. E nesse momento, o espírito, ele começa a sentir uma perturbação, entendeu? Então, começa a se conectar ao corpo, então ele já começa a esquecer as coisas da vida anterior, tá? O perispírito vai se unindo ao feto, molécula a molécula, se enraizando totalmente. Então é o seguinte, quando acontece a fecundação, é uma molécula, o ovo, né? Aí ele se duplica, né?
e vai se multiplicando, vai se multiplicando. À medida que vai se multiplicando, ele vai se unindo ao perispírito. Então, cada molécula que se multiplica ali é mais uma ligação, e, e assim vai totalmente até o momento do nascimento. Vamos dizer assim, até o momento do choro, né? Aí, ó, uma ilustração da conexão do mundo espiritual, do perispírito, né? Do espírito com o bebê que está na barriga. Olha que imagem linda. Então vamos continuar. O processo de restringimento do perispírito é realizado por espíritos construtores, pela magnetização e mentalização. Então acontece a diminuição da lucidez mental e redução do perispírito. Então é o seguinte, esses espíritos construtores, eles são responsáveis por essa reencarnação. E eles vão ficar junto, responsável por esse espírito, desde a concepção até mais ou menos os 7 anos de idade. E vão acompanhar todo esse processo, entendeu? Então, assim, não é uma coisa simples, né? É uma coisa bem complexa, com muita responsabilidade do que aquele espírito tem que passar, tá? Então, esses espíritos construtores, eles vão pela magnetização e mentalização, reduzindo o perispírito desse espírito que vai reencarnar, né? Reduzindo ele e magnetizando na mente dele para ele ter um estado infantil, né? E diminuindo a lucidez mental dele. Então, quer dizer, ele vai esquecendo todas as coisas que aconteceram com ele na vida anterior. Quanto mais elevado o espírito, menor a intervenção da equipe espiritual. Por exemplo, há alguns espíritos mais evoluídos, como Joana de Ângeles, como São Francisco de Assis, eles não precisaram de tanta ajuda para esse processo. Então, eles continuaram trabalhando no plano espiritual até próximo do nascimento. Então, próximo do nascimento deles, eles mesmos mentalizaram a sua diminuição da lucidez, do perispírito, a redução, né, a infantilização do perispírito para poder reencarnar, entendeu? Agora, aqueles espíritos mais difíceis, mais complicados, como, por exemplo, nas reencarnações compulsórias, eles precisam de mais ajuda, né? Então, tem muitos espíritos que estão muitos anos na erraticidade, muitos até como ovoides. Ovoides são espíritos que viveram tanto dentro do egoísmo, né, que foram ficando tanto ensimesmados e só pensando no próprio prazer, na própria, né, vaidade e tal, que ficaram tão voltados para si mesmos que eles foram se fechando, e se tornaram verdadeiros ovos, né? E ficam ali, às vezes, muitos séculos naquela situação, tá? Então, pela bondade divina, eles estão sendo despertados, né? E assim, isso acontece sempre, né? A espiritualidade não deixa eles lá sem cuidado, né? Que Deus é amor o tempo todo. Então, às vezes uma oração de uma mãe, de um parente, de uma pessoa que ama, já dá uma luzinha, né? Para esse espírito acordar, sabe? É como se ele recebesse uma flor, uma energia positiva na hora que recebe uma oração. Não só de parentes, as pessoas que fazem mentalizações pelo mundo afora e rezando
pelo bem do planeta, rezando e mantendo luz no planeta, ajudam esses espíritos a despertarem, né? E eles, nesse momento que o planeta está vivendo, é um momento que está passando de provas e expiações para o planeta de regeneração, tá? Então, Deus está dando a todos os espíritos que estão aqui no entorno do nosso planeta, né? A última oportunidade de reencarnar, voltar a reencarnar no nosso planeta. Então, eles estão sendo despertados e outros, né, que estão nos umbrais pesados também, que nem são ovoides, mas outros espíritos estão sendo trazidos para reencarnações compulsórias, tá? São obrigados a vir para poder ter a última chance de crescimento, tá? A última chance de evolução, para poder reencarnar novamente, continuar a caminhada evolutiva dele nesse planeta, tá? E muitos conseguem. E os que não conseguirem, eles vão reencarnar pela própria afinidade deles, pela própria lei da natureza, eles vão reencarnar em outro planeta que eles estejam mais afinizados, né? Eles vão reencarnar num planeta onde eles estejam à vontade, né? E onde vai ser possível essa evolução deles. Eles vão, por exemplo, como se estivesse numa escola, eles vão tomar bomba e ter que repetir o ano, né? Mas a evolução não para, a evolução não, você não retrocede na evolução, não existe retrocesso, não existe. Todas as pessoas evoluem, não voltam para trás, mas às vezes ficam paradas um tempo no plano espiritual. Mas com a graça de Deus, todos têm oportunidade de crescimento, né? Todos vão chegar lá. Vamos ao próximo. O processo de concepção ou fecundação. Geralmente funcionam automaticamente pela lei de causa e efeito, como uma grande floresta, né? Como nas florestas também nós temos os espíritos e os seres das florestas, né? Que cuidam da parte espiritual, né? Das florestas, para que tudo corra naturalmente pela lei divina. As sementes caem, né? E brotam e nascem, e as plantas se ajudam, se ligam uma à outra, elas têm uma conexão energética e das raízes que elas se ajudam, contribuem uma com as outras, né? É uma coisa maravilhosa você estudar sobre isso, sobre as florestas e a união do mundo vegetal. No mundo humano, né, também acontece isso. As pessoas têm a parte espiritual, que ajuda, mas a lei de causa e efeito é uma coisa natural, que vai acontecendo naturalmente, né? Por exemplo, um perispírito que foi lesado em uma vida anterior, um exemplo bem simples e fácil de compreender, é de uma pessoa que fumou demais na vida anterior. Então, essa pessoa lesou o quê? O pulmão, tá? Então, o pulmão do perispírito dela está doente, está todo detonado. Então, naturalmente, pela lei de causa e efeito, não é nenhum Deus punitivo que não existe que vai fazer isso, mas pela lei da natureza, quando esse perispírito que está com o pulmão todo prejudicado se conectar com o feto, ele é o molde que esse feto precisa para reencarnar, para formar o corpo dele. Então, o corpo dessa criança vai nascer com problema respiratório. Ele vai ter o pulmão com problema. Olha a responsabilidade nossa de tudo que a gente faz, né? A gente está lesionando
ou não, né, o nosso perispírito. Então, a próxima reencarnação nossa a gente pode melhorar ela, né? A gente pode ser uma pessoa mais saudável, melhor, se nessa vida a gente cuidar bem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. O útero, vaso anímico de grande poder magnético para a fundição de novas formas ao sopro do amor do Criador. Atrai almas sequiosas de renascimento que lhe é afim, tá? Então é o seguinte, os espíritos que estão no nosso entorno, a gente está, pela lei da afinidade, nós trazemos junto com a gente pessoas que a gente gosta de conviver, que a gente gosta de conversar, pessoas que têm algum compromisso, que reencarnaram junto com a gente por algum compromisso de vidas anteriores, mas também nós temos perto da gente espíritos que são afins por, por amor ou por alguma dívida de outra reencarnação. Então, são esses espíritos que estão no nosso entorno que vão, pelo poder da atração, né, da afinidade, vão ser magnetizados, vão ser puxados, né, pela magnetismo do útero para essa reencarnação. Então, é tudo da lei da natureza, gente. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. O poder, né? A coisa da reencarnação, de como funciona, né? A precisão de tudo. É muito, muito legal. Muito encantador isso tudo. Encarnações conscientes. O perispírito é um molde. Isso eu já falei que o perispírito é um molde, né? E as reencarnações conscientes é o seguinte: a maioria das pessoas fazem uma programação reencarnatória, entendeu? Os que não fazem, têm a reencarnação compulsória, todos os outros têm uma programação, entendeu? Então, eles têm os espíritos que são responsáveis por ajudar nessa programação e fazem uma programação do que a pessoa vai passar na reencarnação. Não os detalhes, mas assim, os pontos mais importantes, né? E aí você reencarna conscientemente das coisas que as coisas principais que você tem que passar. Você pode superar isso aí, entendeu? Você pode ir além da sua programação, ou também não conseguir, não ter forças para passar por tudo que você precisa passar. Reencarnação de Segismundo. E eu vou contar agora uma historinha para vocês verem como funciona desse Segismundo, tá? É o seguinte, eu vou dar um nome fictício porque eu não estou lembrando todos os nomes agora. Vamos supor, Maria era casada com João, tá? E aí ela se apaixonou por Segismundo. E ficaram loucamente apaixonados. E aí, Segismundo, o marido descobre e o Segismundo mata o marido, tá? Ele vai preso, fica preso o resto da vida, e Maria cai na prostituição e vivem dessa forma o resto da vida e desencarnam, tá? Da próxima vida, Maria casa de novo com João. Não, eu troquei. O marido que mata o Segismundo, tá?
E aí então ela casa com o marido de novo e, não, é verdade, o Segismundo é que matou, desculpa gente, eu tô fazendo confusão. Sei que assim, o Segismundo estava no plano espiritual e, Maria e João estão casados, têm um filhinho de 4 anos, e o Segismundo, ele arrependeu de ter matado o João no plano espiritual. Porque no plano espiritual, a gente também tem uma evolução, a gente também tem um aprendizado, tá? As provas têm que ser passadas no plano físico, tá? Então, as provas são aqui, mas a evolução acontece tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Vale dizer que no plano físico a evolução é mais, vamos dizer, mais rápida, tá? Então, o Segismundo se arrependeu do que ele fez e pediu para nascer como filho de João, né? Para ele ser amado por João, para eles resgatarem isso aí. E o João, reencarnado lá com a Maria e o filhinho dele, estava muito mal, tendo muito pesadelo. Ele sonhava o tempo todo que ele estava sendo assassinado, estava sendo perseguido, né? Então, a equipe do espiritual se aproximou da família, magnetizou, deu um passe nessa criança, né, de 4 anos, que era filho deles, para essa criança iniciar uma conversa com os pais e quebrar um clima ruim que eles estavam entre eles, né? Não estava tendo diálogo e tal. E aí quebrou esse clima e o filho falou com o pai, com o João: "Ô pai, volta mais cedo para casa para você rezar com a gente e tal". Então o pai voltou mais cedo, eles quebrou, melhorou o ambiente entre eles, tá? E quando esse casal já estava melhor, assim, né? Com uma energia melhor, durante o sono, eles foram levados para o plano espiritual e foram comunicados que o Segismundo queria nascer como filho para poder haver esse resgate desse compromisso, né? Em primeiro momento, o João ficou com muito medo, muito nervoso, não queria e tal. Maria aceitou receber o Segismundo como filho, né? E depois acabou o João sendo convencido e aceitou também. Então teve essa preparação no plano espiritual, tá? Aí, no momento da fecundação, esse que é o construtor, né, que estava junto ali, ele escolhe um dos espermatozoides e magnetiza ele, que seria o mais adequado para essa criança, e ele magnetiza para que esse espermatozoide chegue primeiro e fecunde o ovo, entendeu? Então ele fecunda e eles conectam o Segismundo a esse ovo, né? Fazem a redução dele, aquele processo todo que eu expliquei, tá? E o Segismundo, depois de 9 meses, é recebido, né, nessa casa, e aí ele vai, com aquela carinha de criança, com aquela doçura de um bebê, conseguir ser amado por João. Então, a necessidade da criança ter essa carinha dócil, né, esse olhar de desproteção, causa nos pais, desperta nos pais, mesmo que seja o assassino dele, desperta um amor. Então a sabedoria divina está aí, né? Despertar o amor.
Então, se ele já nascesse adulto, com a cara que ele tinha, o pai não ia aceitar. O pai ia continuar odiando aquele cara que matou ele. Mas essa questão do choro é importante, né? Que o choro é uma forma divina de mostrar uma necessidade, do filho mostrar uma necessidade para o pai, né? E ser acolhido. Então, a reencarnação compulsória eu já falei, né? Um colaborador acompanha todo o processo, desde o planejamento reencarnatório, fecundação, organização fetal, proteção contra os assédios, nascimento e até mais ou menos 7 anos. Isso tudo que eu já falei, eu não falei foi da proteção contra assédios. É o seguinte, muitos espíritos que estão ali conectados a um feto para renascer, eles também têm inimigos, né? Inimigos de outras vidas, que às vezes não querem o progresso daquele espírito. Então, eles podem atacar esse feto com a intenção de que ele não nasça, entendeu? Então, eles tentam provocar um aborto. Então, por isso que também esse colaborador, ele vai proteger o feto até o nascimento, tá? Então, vai acompanhar desde a fecundação, né? Até mais ou menos 7 anos, porque alguns necessitam de um acompanhamento até a pré-adolescência, tá? E, tá, vamos continuar. Herança genética. Herdam-se tendências e não qualidades. É o seguinte, você herda o caráter, né? Eu devia até ter escrito caráter, ia ficar melhor. O caráter do espírito, ele traz para outra encarnação. Mas as qualidades, por exemplo, o pai é um marceneiro. Então, é aquela qualidade que ele tem de ser, assim, uma pessoa dócil, um marceneiro que trabalha com madeira e tal. O filho aprende aquilo ali e ele vai ter aquela mesma tendência, mesma qualidade, quer dizer, do pai, entendeu? E as outras coisas são livre-arbítrio. Por exemplo, depois que passa da adolescência, já começa a atuar mais o livre-arbítrio do espírito, né? A gravidez e a gestação. Os pensamentos do espírito reencarnante envolvem a mãe, determinando alterações em seu cosmo biológico, tá? Então, ela está completamente conectada com esse espírito. Mentes se justapõem. Então, é um momento que a mãe fica muito sensível, né? A gente vê isso, que geralmente as mulheres grávidas choram muito, enjoam, sentem muito mais coisas, ficam muito mais sensíveis, sensibilizadas com tudo. À maneira de um médium, o feto estará transmitindo opiniões e sensações e o feto sente as vibrações da mãe. Então é uma troca o tempo todo, né? É como se ela tivesse mediunizada pelo feto, né? É muito lindo isso, né? Muito lindo. Retorno à vida corporal. Gente, eu pus essa foto aqui e eu esqueci de escrever uma frase, mas a gente vai consertar isso. Por que temos de passar pelo estado da infância? Por isso que eu pus essa foto. Por quê? Para dizer que em cada planeta a infância tem um tamanho. Por exemplo, aqui a infância termina na adolescência, com mais ou menos 11, 12 anos, né? Em outros planetas, essa infância pode durar 1, 2, 3 anos, tá? E mais um ano de adolescência já é adulto. Então, varia muito de planeta a planeta. O planeta mais evoluído, a infância é menor, tá? Tem menos necessidade de alongar essa infância. E para que
que serve à infância. Vamos ver. O espírito perde aos poucos a consciência de si numa espécie de sono até o nascimento, sem perder as aptidões e faculdades adquiridas anteriormente. Né? Isso a gente já falou. Na criança, o caráter fica meio que adormecido e mais maleável, mais acessível à modificação da sua natureza para o seu progresso. É para isso que precisa da infância, porque na infância esse caráter ainda não está definido. Então é a chance dos pais, né, moldarem aquele pequeno espírito, né? Moldarem o seu caráter, né? Ensinar coisas, valores para a criança, tá? Até os 7 anos é uma responsabilidade muito grande dos pais esse moldar do espírito, né? Essa educação. Porém, há crianças muito precoces que mostram tendências perversas e outras muito talentosas, transcendendo o que trazem no íntimo espiritual. Então, tem crianças que desde pequenas já mostram a que vieram, né? Tem crianças que já, por exemplo, do lado positivo, com bebês que já tocam piano, crianças muito novas, de 1, 2 anos, fazendo coisas incríveis, inacreditáveis. Eles já trazem assim uma lembrança forte do passado, né? É por causa dessa mudança do planeta, né? É, então são essas crianças que já estão vindo para o novo mundo, né? Que já são chamadas as crianças cristais, né? Então eles já vêm trazendo muita lembrança do passado, inclusive na parte negativa, né? Que são aquelas crianças, como eu falei, que eram espíritos difíceis, que foram trazidos compulsoriamente e que a parte negativa é tão forte neles que eles já nascem com uma perversidade muito grande. Mas aí ainda maleáveis, ainda podendo ser educados para melhorar menos algum pouco, né? Pelo menos um pouco, porque a delicadeza infantil tornam brandas as tendências, podem se reformar os caráter e reprimir os maus pendores, tá? Essa é a missão dos pais, tá? O compromisso do pai e da mãe. Então, quando um pai abandona um filho e não trata dessa obrigação, desse compromisso dele, ele está trazendo para si um, uma, né, um comprometimento muito grande, que ele vai ter que ressarcir isso. A necessidade de proteção da criança desperta nos pais o amor e na criança a admiração e amor pelos cuidadores. Caso contrário, como poderia cuidar de um ser que fora seu assassino ou seu inimigo, né? É isso que a gente falou no caso do Segismundo, né? Como que o pai, o João, ia cuidar do Segismundo se ele não tivesse aquela carinha tão dócil quando nasceu, se ele não chorasse pedindo os seus cuidados, né? Isso amolece o coração do pai, né? E a criança passa a admirar aquele pai, aquela mãe que cuida dele com carinho. A educação dos pais, o fator cultural e a sociedade podem propiciar condições de desenvolvimento intelecto-moral, tá? Então, o ambiente que a pessoa vive, né, os cuidados, a sociedade, a escola que frequenta, os ensinamentos espirituais, quem frequenta a igreja, quem frequenta uma fraternidade espírita, isso tudo vai moldando o espírito, né? Na puberdade aparecem as características e tendências instintivas das ideias inatas. Então, na puberdade, ele vai mostrando, né, já o que ele era em outra vida. Mas, se nesse período da infância ele foi educado, foi moldado,
Então, essas tendências vão vir mais brandas, né? O esquecimento do passado. O esquecimento das vidas passadas servem para não travar o livre-arbítrio. As lembranças poderiam humilhar ou exaltar o orgulho, dificultando o progresso, né? Se uma pessoa foi um poderoso, um rei, vamos dizer assim, né? Os exemplos a gente sempre vai nos extremos. Se ele foi um rei, mas foi um rei que maltratou muitas pessoas, foi muito ruim, vamos dizer assim. Ele vai reencarnar com aquela mesma índole ruim. Mas se ele lembrar que ele foi um rei, ele vai vir poderoso demais, querendo pisar em todo mundo e não vai aprender a humildade, né? Então, ele vai querer humilhar, tá? Então, esse esquecimento é muito importante, é muito importante. O espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas, né? A gente reencarna em grupos. A gente vive aqui num grupo, não só o grupo, a família de sangue, tá? Mas também um grupo familiar que a gente chama grande família, são as pessoas amigas, as pessoas que a gente convive, que a gente passa a vida junto com elas, ou partes da vida, né? Então, a gente desencarna e renasce mais ou menos com esses mesmos grupos, né? Mas, quando a gente renasce, a gente tem é como se fosse um papel em branco, tem um novo ponto de partida, para a gente começar tudo de novo e fazer melhor, tá? A gente pode também fazer isso todos os dias, tá? Hoje eu acordei, então eu vou fazer tudo melhor do que ontem, como se fosse cada dia uma nova reencarnação, que eu posso começar de novo, que eu posso não só exercer o perdão, tá? Mas aprimorar o meu dom de não me ofender, entendeu? Não só perdoar os inimigos, mas não ter inimigos. É importante a gente não ter inimigos para perdoar, né? Tá? Não se ofender. Então vamos a cada dia como se fosse uma nova reencarnação, uma nova chance, uma nova oportunidade, tá? Volvendo à vida espiritual, o ser adquire as lembranças do passado, às vezes gradativamente, né? Tem pessoas que lembram alguma coisa, né? Ou faz uma regressão, ou às vezes mesmo dá aquele clique e você lembra vagamente de alguma coisa, sabe? Isso né? As coisas, quando é permitido, quando é para o bem da pessoa, a pessoa lembra. Na verdade, o espírito jamais perde a consciência de tudo. O espírito mesmo, ele sabe de tudo, né? Nós aqui reencarnados que estamos com o véu do esquecimento em torno de nós. Bondade do Criador é a exiguidade das percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que nos cercam, né? Então, as vibrações que nos cercam são, por exemplo, os espíritos que estão em torno de nós, né? Que às vezes nós somos devedores ou credores deles, que estão em torno de nós, e pensou se a gente enxergasse o tempo todo, né? E as energias negativas que às vezes as pessoas enviam, que acontece o tempo todo. O planeta está o tempo todo cheio de energia positiva e negativa, né? E a gente sente isso. Mas ainda bem que a gente não vê e não escuta o tempo todo. Algumas pessoas têm, né, essa sensibilidade, essa mediunidade, mas mesmo as pessoas
que têm essa mediunidade não é o tempo todo. Algumas sim, como o Chico, né? O Chico via, e vários, né? O Dr. Fritz, né? Ele, não, que recebia o Dr. Fritz, como é que ele chama? Esqueci. Ele também via o tempo todo, né? A gente pode ver no filme da vida deles, mas não é o normal. Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se ao novo instrumento, abandonando toda a bagagem anterior. É muito importante que a gente não fique preso no passado, preso nas culpas do passado, porque nós somos espíritos bem antigos, né? Bem antigos. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente já teve uma longa caminhada, tá? Então, para que ficar lembrando? Né? Passou, passou, vamos esquecer. Vamos esquecer o que fomos e vamos fazer do nosso futuro uma vida melhor, de aprendizado, de crescimento, né? E procurar ser cada dia melhor. Os neurônios deste novo cérebro quebram a luz, limitando as percepções do espírito para reconstruir um novo destino, mas fica uma vocação inata que impele para este ou aquele caminho, às vezes uma saudade inexplicável. Como se diz como se os africanos sentiam quando foram trazidos para o Brasil. Eu acho interessante essa palavra, eles sentiam banzo. Banzo é aquela saudade inexplicável de não sei o quê. Era a saudade da terra deles, né? A gente tem isso também às vezes. Às vezes você olha para o nada aqui, ali, dá aquela saudade de não sei o quê. É saudade da vida no plano espiritual, né? Mas estamos aqui para construir um novo destino e é responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada um essa construção. Então, a cada momento que a gente está aprendendo sobre a vida, né? Sobre a vida, as conexões na vida espiritual, as conexões que temos, como que funciona isso tudo. A gente, por mais que a gente estude, a gente não consegue aprender nem um milésimo do que é a lei divina, mas a gente tem que continuar buscando aprender para compreender melhor a nossa própria vida, né? E como funciona a evolução do ser humano. Se nos recordássemos junto a essas lembranças, viriam as lembranças de outras pessoas, né? O véu nos oculta uns dos outros. Se a gente lembrasse de vidas passadas, junto com essas lembranças nossas, viriam as lembranças de outras pessoas, pois a gente viveu com relacionando com outras pessoas, né? E aí, se a gente lembrasse de coisas difíceis que aconteceram, ia ser muito, muito ruim de levar a vida para frente, né? Então, o véu que nos oculta uns dos outros é uma bondade e uma sabedoria divina, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada e daqui a pouco a gente tem um novo estudo, viu? Um abraço para todos.